forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade de nos transformarmos para sermos melhores. Eu sou o condutor dessa equipe, aí eles chamam um pouco a responsabilidade. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam, mais do que a violência. Os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos. Tentamos melhorar e cuidar das pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível e que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar, para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo. Esse foi o posicionamento do Sampaoli. O pessoal tá puto com o Sampaoli por causa do depoimento dele? Vocês achando que estão falando que ele defendeu. Você também achou que ele foi cascata? Não, cascata não, mas ele não falou que é totalmente contra o preparador físico dele. Mas ele falou contra a violência, que ele já viu. Nada, pô. Ele falou que é contra a violência nesse pronunciamento. Eu achei que foi o pronunciamento do Sampaoli. O Mauro César tem informação forte aqui pra trazer pra gente. Ele já voltou e fez assim pra mim, ó. Pode chamar que tem informação forte. Então isso você só tem aqui na Jovem Pan, filho. Então vamos continuar bombando o Canelada. Mauro César saiu do estúdio pra falar com a diretoria. E Mauro, você tá de volta. Tem notícias, Sampaoli continua, Sampaoli sai. Mauro César trazendo informações exclusivas agora aqui no Canelada pro desespero da nossa concorrência. Pode falar, Mauro. Então, vamos lá. Primeira coisa, hoje à noite vai ter uma reunião às 20h30 do Marcos Braz com o Sampaoli, tá? A decisão vai ser hoje, não passa de hoje, essa é a postura da diretoria do clube. Marcos Braz, Landim e Sampaoli. Landim não está no Brasil, né? Não sei se o Marcos Braz e o Sampaoli, quem mais vai participar também é certo. Mas o Marcos Braz que tem que resolver esse problema, ele vai estar com o Sampaoli para resolver isso, às 8h30 vai ser a reunião. A diretoria acha que contorna a situação e que o Sampaoli fica. O preparador físico vai embora, isso aí é certo. O filho dele vai depender de como o rapaz vai reagir. Se o cara vai querer ir embora com o pai ou se ele fala, não, meu pai fez uma bobagem, mas eu quero seguir meu trabalho. Pode ser até que fique. Eu acho pouco provável, mas enfim, não dá para descartar essa possibilidade, por mais remota que ela seja. O cara vai embora, né? E a diretoria acha que contorna e consegue ficar com o Sampaoli. Se o Sampaoli for intransigente e defender o cara, quiser acompanhar, aí eles vão construir ali uma situação de uma rescisão amigável. Esse vai ser o encaminhamento. O Sampaoli fala, não, eu quero o Pablo Hernandes. Não dá mais, cara. O cara bateu no cara, não tem como ficar. Você quer ficar com ele? Então vamos resolver aqui, tu vai embora, pô. E se ele sair, o técnico vai ser o técnico que atua aqui no Brasil, um técnico brasileiro. Tem gente que fala, traz o Galhardo. Gente, trazer um técnico de fora, isso demanda negociação longuíssima, contrato, não é assim. Tem um jogo quinta-feira da Libertadores, tem que ser um técnico urgente. Se for contratar alguém no Brasil, vai ser um técnico brasileiro e o nome é o Rogério Ceni, pode anotar. Mas a diretoria acha que vai permanecer com o Sampaoli, que consegue contornar. Vai depender muito do Sampaoli, de como ele vai se comportar nessa reunião. Se ele aceitar descartar o agressor, digamos assim, da sua equipe, não, tudo bem, o cara fez uma bobagem, seguimos e tudo, eles acham que contornam, conseguem conversar com os jogadores. Aí tem uma outra coisa também que uma pessoa me falou ontem, mais tarde, assim, falei assim, a gente não pode nunca acreditar nessa união toda de jogador de futebol, não é bem assim. Estou errado, Vampeta, não é bem assim. Né? Eu falei, é verdade, uma pessoa me deu esse toque ontem numa conversa que eu tive de madrugada e faz todo sentido, é isso mesmo. Jogador de futebol. Todo mundo fica satisfeito. Se todo mundo é amiguinho, uns vão ficar mais próximos do Pedro, outros nem tanto. É assim que funciona. Mas enfim, em qualquer ambiente, não é só no Flamengo. O próprio Gabigol, que deve ter uma baita influência no grupo, não deve estar tão a favor do Pedro também, assim, né? Pois até porque o Pedro cometeu também a disciplina que disparou isso tudo. Então, ontem o que aconteceu? Porque o Pablo Fernandes, ele estava no ônibus, ele sai e vai para o carro a pedido do Marcos Braz. O Marcos Braz vai até o ônibus e fala, é melhor você ir também na delegacia. Não foi forçado, veio a polícia, veio nada. É melhor você ir também, porque você também tem que depor. O Pedro vai lá fazer o boletim, os jogadores vão testemunhar e você tem que ir lá também. Por isso que eles foram no mesmo carro. Já desceu, já entrou no carro, botou ali o segurança, cada um ficou num hotel, porque o voo fretado ele foi adiado o horário, né? Mas ele partiu na madrugada de ontem, o Braz voltou nesse avião, o Bruno Spindel ficou lá acompanhando. Já era 4h da manhã, quase 5 da manhã, quando eles saíram da delegacia, os últimos a depor, que foi o Pedro, foi o último a depor, saiu junto com o Bruno Spindel. E o Flamengo colocou, inclusive, em hotéis separados, o Pablo e o Pedro. Hotéis separados para até evitar qualquer tipo de
e de comentário, de confusão, coisa parecida. A tendência é a rescisão, então, vai rescindir o contrato desse profissional. O Sampaoli, o Flamengo acha que consegue contornar e consegue ficar com ele, justamente pelo momento, pela possibilidade, isso tudo que estavam falando aqui. Ele nunca, assim, há muito tempo, talvez nunca tenha tido uma possibilidade tão grande de ganhar títulos como ele tem agora. O time perdeu um jogo em 20, né? O time tem melhorado, tem problemas, é verdade, não é perfeito, claro que não, mas o time tem melhorado. Na quarta-feira deu uma demonstração de força muito grande. Ontem, apesar de não ter jogado tão bem, pelo contrário, partida bem lá e cá, mas venceu o jogo. Então, a diretoria acredita que consegue contornar, consegue fazer com que o Sampaoli fique, e esse é o objetivo. E se ele, por acaso, for intransigente, falar, não fico, ou só fico se o Pablo ficar, alguma coisa nesse sentido, aí ele vai rodar também. E o Pedro? Aí ele vai rodar também. O Pedro é uma outra questão que vai ser discutida depois. Também vai ter uma conversa com o Pedro com relação ao que ele fez. Mas esse é visto até, pelo que eu entendi, como uma questão menor, mais fácil de resolver. Você vai chamar o jogador, vai falar para ele que está errado o que ele fez, né? Eventualmente vai ter, como teve o Gabigol, da discussão que teve recente com o Marcos Braz, teve uma multa para o Gabigol. E ficou tudo bem depois, né? Jogando e tudo, eles acham que isso aí não vai ser problema. Conversa com ele, resolve o problema, acabou e ponto final. Mas vai ter também uma conversa com o Pedro, tudo indica, independentemente da permanência ou não do Jorge Sampaoli. Mas tudo vai depender da conduta do técnico. Se o Sampaoli decidir ser razoável, digamos, entender que não dá para continuar com esse preparador físico, pode ser que eles construam uma situação, vão conversar internamente, ele vai ter que falar com os jogadores, vai ter que conversar muito com o Pedro, acertar as arestas e vão seguir. Caso ele seja intransigente, fala, não, eu quero que ele fique tudo, alguma coisa nesse sentido, aí o Sampaoli também vai rodar e o técnico, se for o caso, vai ser um técnico brasileiro e o nome provável, quase que certo, eu diria, de uma eventual saída, seria o do Rogério Ceni, pela disponibilidade, conhece o grupo, apesar da demissão bizarra, até de madrugada, do Ceni, ele não tem assim, problemas com a diretoria, assim, animosidade, né? Como o Dorival também não teve contato renovado, você pega as declarações do Dorival, ele nunca atira, né? Ele fica sempre ali, que ele não quer brigar. O Ceni fez a mesma coisa, então tem problemas do Ceni com funcionários do CT, mas isso acho que é questão menor nesse momento. Se for necessário, então para ficar claro, a diretoria quer que fique o Sampaoli, acha que contorna a situação, reunião às 20h30, então lá pelas 10 da noite, alguma coisa, eu estou imaginando, 9, 10 horas da noite, talvez tenhamos uma notícia concreta, não passa de hoje, segundo os dirigentes do Flamengo, uma definição sobre essa questão. E se o Sampaoli não ficar, eles vão contratar um outro. E esse outro nome, certamente, vai ser o do Rogério Ceni, se for necessário. O Rogério Ceni vai deixar, certamente, o seu telefone sempre carregadinho ali, com a bateria cheia. E a qualquer momento pode pintar um zap, né? Aquele barulhinho do zap, né? Ou um telefonema mesmo. E ele pode ser chamado. Mas o importante é que resolve hoje, né, Mauro? Eles vão resolver hoje à noite. Essa é a questão. Né? Eu até acho, assim, uma opinião minha. Muitas por que não demitiu ontem? Essas coisas não se resolvem assim. Você tem contrato, você tem questões legais, questões contratuais, tem multa, então tem o RH. O presidente do clube tem que acompanhar, é claro que o Landinho está sabendo disso tudo, estão conversando. Né? Não dá para chegar assim, manda embora, resolve, sai na mão. Não é assim, gente. Não funciona assim. Nesse ponto, você tem que ganhar tempo para resolver a situação. O Landinho devia estar assim, comemorando a vitória do jogo de ontem, ter visto, sabe? Sim. Daqui a pouco estoura uma batata dessa, meu Deus do céu, que é isso? Gente, eu acho mas é uma informação, então, só para deixar claro, né? É uma informação que o Mauro traz. Sampaoli deve ficar na opinião da diretoria do Flamengo. Isso eu acho super positivo. O objetivo é mantê-lo. Tirar o cara. Tirar o que eu notei assim, há um otimismo de que ele vai ficar. Eles acreditam que conseguem controlar. São Paulo é todo loucão, aquele jeito dele, mas por quê? Justamente por isso. O que vai ser colocado para ele? Eu falei, cara, o cara fez uma bobagem. O cara é um cara seu de confiança, mas fez uma besteira. Não tem clima para ele. Tu vai acompanhar o cara, vai perder essa chance. Você tem chance na Libertadores, tem chance na Copa do Brasil. Está muito perto de uma final, já venceu o primeiro jogo, né? Vai jogar em casa. Essa fase agora vai pegar um Olímpia em crise, a chance grande de avançar para a próxima fase da Libertadores. O time vai perder um jogo em 20. Por causa desse cara que teve essa atitude maluca, irresponsável. Muita coisa ainda. Falta muito campeonato. Mais de 20 rodadas. Aí você vai largar isso tudo por conta de um cara que agrediu um jogador. Cara, é isso, e para um cara que não faz tanta diferença. Exato, você pensa. Um bom preparador físico. Pensa ele bem. Fez um bom trabalho. Exato. Vamos deixar isso claro. Então, o Flamengo evoluiu. É mais ou menos isso que vão colocar para ele. Aí se ele, por acaso, for razoável, vai dizer, realmente ele vai chegar pro pai e falar, cara, você fez uma bobagem, eu não tenho como te acompanhar nessa. Na verdade, não é o São Paulo que vai estar abandonando o preparador. O preparador físico que está abandonando tudo, porque ele fez uma besteira que não tem desculpa, gente. Acabou. É diferente quando alguém é injustiçado e você sai em solidariedade a alguém que está sendo sacaneado. Não é o caso. Ele perdeu a razão, gente. A agressão não tem desculpa. O Pedro